Olá, tudo bem com você? A graça e a paz da parte de Deus. Estamos ao vivo e a cores através das nossas redes sociais e você pode nos acompanhar através do Facebook, YouTube e Instagram. Vamos começar o nosso estudo agora, que são os estudos frequentes que nós fazemos todas as segundas-feiras e todos os sábados a partir das 23 horas. Às vezes a gente entra um pouco mais, aí 10 minutos, 5 minutos, um pouco mais tarde um pouco, né, devido aos trabalhos. Mas hoje a gente vamos falar nesse tema e vamos escolher 3 personagens, né? Vamos escolher um pai e 2 filhos. Um homem muito rico e dono de fortunas, fazendeiro rico, e tinha filho, né? Já um mais velho e outro mais novo, e que depois os filhos, um dos filhos quis pedir a herança e ir embora de casa. Você percebe que você já está pegando aí quem é? Então, para você perceber, nós estamos no mês de outubro falando sobre os perigos das riquezas. Como eu falei para você, não é pecado um ser humano, uma pessoa, um homem de Deus, ou uma pessoa católica ou de qualquer outra religião, ser rica, desde que essa riqueza seja uma riqueza honesta, com suor do trabalho. Não é pecado. E para um homem de Deus, um homem que conhece a Deus biblicamente, convertido ao Evangelho, existem os perigos da riqueza, no sentido de que, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, fala bem claramente que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Que muitos entraram por essa cobiça, se atrapalharam com isso aí, entraram por esse caminho e perderam a bênção e perderam a salvação. Aqueles que perderam tudo quando entraram por esse caminho e que ainda deu tempo de se voltar e encontrou a segunda chance, a graça de Deus, Deus o abençoou e fez obra tremenda. E aqueles que já eram ricos e que não conheciam a Jesus, nem conhecia o caminho da salvação. Percebe que Jesus disse, 14,6 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você percebe que quando Jesus falou isso, eu falei na segunda-feira a respeito de Zaqueu, um publicano, um homem muito rico, um judeu que cobrava imposto, era um pouco odiado pela maioria dos judeus, porque ele trabalhava para os romanos, cobrando imposto dos judeus, e não era bem-vindo naquela sociedade. Mas ele teve a vontade de ver Jesus, subiu numa figueira e teve um encontro com Jesus, e o Senhor abençoou a vida dele. Hoje a gente vai lá no personagem, são três personagens, o pai, 2 filhos. E a gente vai ler agora esses 3 personagens no livro de São Lucas, e depois a gente vai repartir, né? A gente vai repartir aqui para você aqui, ó, a história, o retorno e o filho mais velho. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Tá certo? Pegue sua Bíblia agora. Você que está aí na sala, você que está aí no quarto, onde você estiver agora, pegue sua Bíblia e vamos ler junto. Tá certo assim? Vamos lá. Eu quero ler junto com você aqui a palavra de Deus. Capítulo 15, versículo 11 de São Lucas. Sempre é bom ler a Bíblia, né? Você tem Mateus, Marcos e Lucas. Depois, João, né? São os 4 evangelhos que, quando
nesses 4 evangelhos, que quando ele narra o mesmo assunto, a gente, e que cada assunto que ele narra de forma diferente, não é de interpretação, é de uma forma de interpretar o assunto, é uma forma de tempo. Quando você coloca um tempo ali em Mateus, falando do assunto, em Marcos, do mesmo assunto, em João e São Lucas, a gente chama assim, Evangelho Sinótico. Evangelho Sinótico. Capítulo 15, versículo 11, vamos ler? Que diz assim, ó, a parábola do filho pródigo. Vamos ler. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles diz ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai o repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve-se naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse em seu coração: quantos empregados de meu pai têm comida em abundância, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra ti, e pequei contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor roupa, o melhor vestido, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, o trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque eis meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho entrava num campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou um bezerro cevado, porque recebeu sem salvo o teu irmão. Mas o irmão mais velho se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que ele entrasse com ele. Mas ele respondeu e disse: pai, eis que teu servo está aqui contigo, te servindo há tanto tempo, tantos anos, e nunca transgredi o teu caminho, teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, eu sempre estou contigo, todas as minhas coisas são tuas, mas esse justo era justo, alegrarmos-nos, folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto, mas agora reviveu. Passagem muito linda, né? Passagem que vai falar sobre o filho pródigo. Falar sobre o filho pródigo é uma das passagens mais belas do Novo Testamento. Querido, o que eu quero falar para você nesse sentido é isso. Entenda, pelo amor de Deus,
Isso aqui é uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação. Tem parábola que alguns textos dela, mesmo sendo parábola, você retira dali um pouco de metáfora, um pouco de hipérbole, né? Mas tem parábola que é só uma parábola. Nesse caso aqui, é uma parábola. E o que é parábola? Parábola é quando Jesus pegava, fazia uma comparação de coisas materiais e interpretava para os judeus, seus discípulos e as pessoas que estavam ali ouvindo, para seus ouvintes, as verdades espirituais. É isso que é parábola. Verdades espirituais, comparada com pessoas. Quando é comparada com figuras, é uma simbologia. Aí vem mais o que? Uma metáfora. Queridos, essa passagem é muito linda. Vai falar de 3 personagens. Um pai, um fazendeiro muito rico, que tinha muito dinheiro, e não era pouco. E um filho que trabalhava com ele, o mais novo, e o outro filho mais velho que também trabalhava com esse pai. Só que um certo dia, o filho mais novo disse: pai, eu estou aqui trabalhando, mas eu preciso de folga, eu preciso sair, eu preciso conhecer a vida, trabalhando direto, nesse desgaste todo, eu quero simplesmente a minha herança. E você sabe que todos os pais que são ricos, alguns deles empresários, né? Tem várias empresas, né? Cada um no seu ramo, no seu campo. Às vezes a pessoa, a empresário no ramo do comércio, mas o comércio não tem só no ramo da padaria, ou então no ramo do tecido, têxtil, né? Você tem uma loja que você vende roupa, né? Mas também tem ali, no mesmo comércio, a pessoa que trabalha com sapato, aquele dono de várias lojas, que tem até muitas lojas aí famosas, que eu não vou dizer o nome aqui agora para não fazer a propaganda, porque ninguém me procurou para eu fazer a propaganda, mas você conhece muitas lojas e você já comprou sapato. Então, cada uma pessoa às vezes é empresário, mas os ramos é diferente, né? Um é no tecido, outro é no couro, né? Outro é no sintético. Tem várias áreas de empresariar, do ser empresário. Mas já tem outros que não trabalham no comércio, mas um engenheiro civil, um engenheiro eletrônico, outros são advogados, outros são professores de universidade, pessoas de classe média alta, pessoas que vivem bem. Outros já atuam na área da agricultura, do campo, da plantação, outros já atuam no ramo da aficultura, né? Outros já trabalham no ramo de carne, né? Por exemplo, bovino, né? O suíno e ovino, né? Pessoas que trabalham no campo, fazendeiro rico, famoso. Outros são fazendeiros, mas também trabalham na criação, né? Ele é mais de criar, né? Pessoas que, por exemplo, tem pessoas que trabalham, fazendeiro, mas trabalham no ramo, criando cavalos ou búfalos. Eles não criam isso para matar, mas para vender. Muitos cavalos aí, manga larga, cavalo Marlboro, muitos cavalos, né? Caro, tem cavalo que chega a custar 2, 3 milhões de reais e muito mais. Tem búfalo também que custa valores muito altos. São custos altos, então, para uma pessoa se trabalhar nessa área, tem que ter um pouco de dinheiro, né? Um pouco de grana, porque senão trabalha. E esse fazendeiro, ele trabalhava no campo, era um fazendeiro rico, né? Especificamente, o ramo dele seria em uma dessas áreas aí que eu falei, mas eu acredito mais que na agricultura, mas também naquela área também de criar animais. Porque quando ele disse assim, na parábola já eu disse que o pai mandou pegar um bezerro cevado, né, para matar, uns bezerros mais novos, né, que está cevado, aquele bezerro que são separados, são bem alimentados, bem tratados, para ficar bem cevado, né? Numa linguagem popular, né? Aquele mais forte, né? E mais salutar, para depois
matar aquele bezerro para a família se alegrar ali. Era costume dos judeus, né? Se alegrar na Páscoa, se alegrar nas festas que tinham. Então ele criava também animais, tanto na agricultura, no campo, plantação. Especificamente a Bíblia não diz que ele plantava, mas criava animais, quando falou, fazer um bezerro cevado e matar porque iria chegando de volta. Percebe que era um fazendeiro muito rico, uma pessoa bastante rica. Mas ele tinha os 2 filhos. E o mais novo disse: pai, dá a parte que me pertence, que é a parte da fazenda, que eu quero agora, vamos dizer assim, o que é meu, que eu trabalhei por direito. Tudo bem, o pai pegou, separou ali, né? Acredito eu, na minha intuição aqui de palestrante, ele chamou o contador, disse: olha, faz conta dele aí, vê quanto é que dá aí, todo o tempo que ele trabalhou comigo, salário, indenização, pronto, direitinho. Como trabalhador, ele pagou aquilo ali. E como herdeiro, ele deu mais alguma coisa, né? Porque além dele ser trabalhador, era filho, então ele tinha também uma parte daquela fazenda. Não sei quanto custava aquela fazenda naquela época, os valores, mas se a gente colocar uma fazenda aí, mais ou menos, uma fazenda bem equilibrada aí, ela está em torno de 10 a 12, 13 milhões. Uma fazenda mesmo cheia de gado, né? Uma fazenda mesmo com um espaço de uma área de quilômetro quadrado, né? Um hectare muito bom. Tá bem, é uma fazenda bem cara. Então ele tinha direito como filho, porque cumpria a hora de trabalho, mas tinha direito também da sua herança. O pai foi, por das contas, e deu ao filho, mais novo. E o filho vai embora, com dinheiro, e muito dinheiro. Ele, em vez de procurar uma pessoa para orientá-lo e pegar esse dinheiro, colocar numa poupança para lhe correr juro, investir em alguma coisa, não. Foi a primeira coisa que esse jovem fez, sem pensamento, na loucura dele: tenho muito dinheiro, eu vou gastar. Tudo bem. Enquanto ele estava com dinheiro, ele possuiu muitos amigos. Possuiu muitos amigos. Ele estava ali, chegava, por exemplo, quando ele saiu da fazenda do pai dele, daquela comunidade, acredito que ele foi para uma comunidade mais longínqua, né? A própria Bíblia diz que ele estava numa terra longínqua. Então estava numa terra longe da cidade dele. Então, vou te dar aqui só, com esse espaçozinho aqui de tempo, vou fazer aqui algumas colocações. Vamos que esse homem estava no Nordeste. Estou puxando peixe para mim porque sou nordestino, de Recife, né? Uma das capitais mais lindas do Brasil, né? E nós temos uma cidade muito linda, né? Uma flora também muito linda, né? Perto do mar, muitas praias. A gente somos abençoados aqui em Recife. Então vamos que ele saiu de Recife e foi para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Santa Catarina, e Florianópolis, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Vamos que ele andou. Naquele tempo dele com dinheiro, saiu andando. Hoje em dia, se tivesse, o tempo é mais moderno, se ele tivesse o tempo de hoje, ele pegaria um avião, né, para ir para algum desses lugares que eu falei aqui agora, e quem sabe, com muito dinheiro, chegar até a Europa. Mas ele era jovem, não tinha muita equilíbrio mental, no sentido de que se deu ali com muito dinheiro, aquele que ele não pegava, esse dinheiro todo, né? Porque foi sua indenização e a herança também do seu trabalho. Começou a gastar esse dinheiro. Primeira coisa, como eu já te disse, não procurou uma pessoa para orientar e pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa. Como jovem e não tinha experiência, ele foi pegar esse dinheiro, fazer o quê? Beber e sair com as garotas de programas, que na Bíblia chama de meretrizes. Com as meretrizes. E aqui eu não estou falando que ele estava errado de sair em garoto de programa, não. A ideia aqui não é essa aqui. A ideia aqui não é a gente dizer que está certo ou errado. A ideia aqui é dizer que os gastos do dinheiro dele que não foi correto. Porque ele podia investir esse dinheiro. Então ele foi saindo, ele foi se prostituindo, ele foi bebendo. Então, enquanto tinha isso, tem muita amizade. Eu acredito que
nesse caminho, nos lugares que ele foi, aparecia muito amigo, pelo ombro dele, perguntava qual era o horário que ele ia se acordar no outro dia, para onde ele ia, que queria ir junto, porque tinha o dinheiro. Quando você tem dinheiro, você tem tudo. Quando você tem dinheiro, os amigos batendo nas suas costas, as amizades é grande. Olha, você com dinheiro é o cara. Você com dinheiro é cheio de amigos. Eu não sei de onde aparece tantos amigos quando a pessoa tem dinheiro. É amigos, ligando, seu telefone não para de ligar, né? Com dinheiro, o celular da pessoa liga de 2 em 2 minutos. É festa, é hotel de luxo, é as melhores festas, né? Que o pobre nem chega perto. O pobre, se ficar muito ali, fica lá embaixo, né? Numa linguagem popular, né? Sendo o franelinha, coxando o carro ali. E o que acontece? Às vezes, por a gente não ter um bom equilíbrio, era isso que Jesus estava mostrando na parábola, o que é que uma pessoa faz quando ele começa a tomar rumo em caminhos diferentes. E ele começou a gastar. Foi gastando, e o dinheiro foi se acabando. Quando ele foi ficando com menos dinheiro, as amizades foram diminuindo. Porque existe 3 tipos de coisas que eu sempre prego, falo. E no amor, existem 3 tipos de amor. Biblicamente falando, é o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. Mas se a gente colocar os 4 tipos de amor, aí teria o amor estorge. Amor eros é o amor de sexo, o amor entre um homem e uma mulher, o amor de sexo, o amor de paixão. O amor estroger, ou estroger, o grego, é o amor de família. É o pai que tem um amor pela família, que não quer perder seus filhos. É a mãe que tem amor pelos seus filhos. É o filho que tem amor pela mãe. É o marido que tem amor pela esposa, que não quer destruir sua família. E o amor filios, que é o amor mas assim, entre pessoas, amigos ali, você tem um amigo, tem um primo, um sobrinho, um parente, e amor parentesco, mas é o amor de família, feito amor estrógeno, porque família não é parente, você sabe, né? Família é família, parente é parente. É o amor filho. Já o amor ágape é o amor de Deus para com a humanidade, percebe? Percebe quando diz lá na Bíblia Sagrada que João 3:16, que é o texto-alvo da Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe? E eu falei aqui para você 3 tipos de amor e coloquei mais outro, que é o estrógeno, 4 tipos. O que eu quis dizer com isso? Que o amor verdadeiro é uma coisa e paixão é outra. O amor de Deus é uma coisa. O amor passageiro é outra. Aquele jovem, quando estava com dinheiro, não faltava amiguinho para bater no seu ombro, era para pedir coisas para comprarem, não só bebida, mas outras coisas, e ele comprava, ele não tinha experiência, ele não sabia investir o dinheiro. Esse é talvez o ponto de muitas pessoas que peguem dinheiro, e que se você observar, quantos profissionais, em área mesmo, profissionais, que foram pessoas que tiveram bem-sucedidos e depois perderam tudo, que não tiveram ninguém para orientar. Pessoas, por exemplo, já tivemos na história do Brasil pessoas bem-sucedidas, mas que não tiveram um bom orientador, uma pessoa para orientar
que perderam tudo. Por exemplo, tivemos jogadores profissionais de futebol que pegaram dinheiro, muita riqueza, eu não vou citar nome aqui, né? Mas pegaram muita riqueza, que foram ricos e perderam tudo, por não saber administrar. Inclusive, alguns deles entrou nessa parábola do filho pródigo, que começou, fez festa para os amigos, gastou em hotel de luxo. Quando as pessoas iam pagar, ele dizia, não, eu pago. Ele sempre pagava tudo. E perdeu tudo. Ele ficou pobre. Só não está mendigo nem miserável porque aí encontrou alguma chance, alguns até comentaristas de algumas emissoras aí famosas. Quantos artistas que, bem-sucedidos como atrizes e atores, mas não tiveram uma pessoa ali para orientar, né? E se tiveram, algum foi mau orientador que estragaram sua vida e levaram seu dinheiro, como muitos que tiveram aí empresários e alguns profissionais na área, né? Tiveram algum coach, né? Que todos os artistas agora, jogador de futebol, profissional, artista e outras pessoas, empresários, tem coach agora para lhe colocar ali, né, no rumo certo. Pois bem, perderam tudo. Você vê aí atrizes que foram famosos, levaram a novela, tão pobre. Alguns são jogados ali na casa, no Rio de Janeiro, uma casa chamada Casa do Retiro dos Artistas, pobres, sem nada, porque não souberam administrar os seus bens. E Jesus quis mostrar isso para aquele jovem, que ele sem sabedoria, ele sem ninguém para orientá-lo, ele foi gastando tudo. A gastança era grande. E é isso que eu estou dizendo a você, quando você está famoso, cheio de dinheiro, cheio da grana, porque uma coisa que chama a atenção das pessoas aqui, pessoas que só enxergam materialmente, mas não enxergam com a visão espiritual, não enxergam o futuro. Percebe? Porque a maior riqueza que você tem aqui na Terra, a maior riqueza que você tem, é a sua saúde. E muitas vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem saúde. A maior riqueza que você tem é a sua saúde. A saúde, você com saúde, você tem tudo. Sem saúde você não tem nada. E o que é que acontece? Às vezes as pessoas não têm ninguém para orientar. E aí perde tudo. E aquele jovem perdeu tudo. Foi acabando o seu dinheiro, acabando-se tudo. E quando ele viu que foi se acabando tudo, ele corre, e com muita pressa, ele chega em uma fazenda, olha para aquela fazenda e se lembra da fazenda do pai dele. Ele chama aquele senhor fazendeiro e diz, moço, eu não tenho onde dormir, não tenho onde ficar, não tenho onde me hospedar. Contou a vida dele, tudo direitinho, não tenho onde ficar. E eu não tenho mais nem dinheiro para ficar nas pousadas, para ficar hospedado. O dono da fazenda disse a ele, olha, eu não tenho onde lhe colocar. Eu tenho aqui, a gente chama aqui no Nordeste de chiqueiro. Mas eu tenho aqui as cocheiras aqui, ó. Tem as cocheiras, né? As cocheiras ali, né? E eu tenho aqui esse chiqueiro aqui dos porcos. Essa parte aqui que fica os porcos. Se você quiser dormir aqui, fica à vontade. Percebe? Se você quiser ficar aqui, eu faço isso. Te dou ali o lugar dos porcos para você ficar. E o que é que acontece? Acontece que ele foi e dormiu ali junto com os porcos ali na fazenda. E o que é que acontece? Ele olhou aquela fazenda, lembrou do pai dele, olhou para os porcos, lembrou dos animais que o pai dele criava. Não tinha mais nada.
Então ele disse, desejou no seu coração de comer as bolotas do porco. E o que é bolotas? As bolotas eram as rações que o porco comia. Eram as folhas de planta, né? A folha da planta que os porcos comiam. Aí, o que aconteceu? Desejou em seu coração que iria comer os farelos dos porcos, que hoje chama farelo, mas a ração dos porcos. Veja que situação de desgraça ficou aquele jovem. Ele tinha tudo, era uma pessoa rica, vivia bem com o seu pai, na sua fazenda, com a sua família, mas, sei lá, alguma pessoa colocou isso na cabeça dele: trabalha muito com teu pai aí, se esforça muito. Trabalha muito, rapaz. Se fosse você, eu pedia tua parte aí e ir embora. E até, muitas vezes, para aquela coisa do inimigo, né? Com a coisa diabólica. Trabalha mais do que teu irmão. Deixa ele trabalhar aí sozinho, para as tuas coisas vai embora. E só vem conselho ruim, nunca vem conselho bom para as pessoas. Nós é que temos que separar as coisas boas e as coisas ruins que vem para a gente. Aí ele fez, naquele momento que estava ali deitado com os porcos, dormindo junto com os porcos, ele pensou assim e disse: Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu pequei contra Deus. Eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas me aceita pelo menos como um dos teus trabalhadores. Aí, o Espírito de Deus já estava trabalhando na mente dele. A chance que Deus estava dando àquele jovem pela segunda vez. Ele teve a chance da primeira vez, perdeu tudo, desgraçou sua vida, mas a segunda vez ele tendo uma nova chance. Ele colocou no seu coração de voltar à casa do seu pai, e começar tudo do zero, tudo de novo. E ele, acredito eu, na minha intuição de palestrante, que ele pediu àquele fazendeiro muito obrigado por ter deixado ele dormir ali, né? Talvez encontrou um pouco d'água, alguma coisa ali. Aquele jovem, depois que perde tudo, já estava ali o quê? Barbudo, fedentino, sem tomar banho. Amigos? Ele só teve amigo hipócrita. Só teve falsos amigos. Não teve nenhum para ajudá-lo. Só teve amigos para abraçar ele quando ele tinha alguma coisa. Eu vou fazer um parênteses aqui nesse estudo e vou falar para você aí agora que está me ouvindo. Talvez você tem muita amizade. Você, pelos seus amigos e suas amigas, ele diz que você é o cara. Olha, tu é o cara. Mas você não percebe que vem fazendo com a sua vida, desgraçando sua vida. É noitada, né? É rave. Na minha época era discoteca, hoje é rave. É show, né? Clube. Enquanto essa hora aqui eu estou pregando, nessa madrugada, nesse estudo, pregando sobre os perigos da riqueza, desses três personagens que eu trouxe, né? O pai e 2 filhos. Tem muita gente por aí agora que não está nem aí. Madrugada de sábado para o domingo, uísque dos melhores, bebida, carro bonito, botou o melhor perfume, né? Vestiu a melhor roupa,
melhor desodorante, e saiu. Melhor carro bonito para chamar a atenção. E disse aos amigos, olha, vou chegar lá, vou arrebentar. Foi. E os amigos, não, você é o cara. Você está me ouvindo? Que se acha que é o cara. De que adianta, meu filho, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez para algumas pessoas aqui, esse senhor, esse cidadão aí, esse pastor, está falando bobagem, falando Bíblia. Isso aí não tem sentido, né, para algumas pessoas que não querem saber de Deus. Mas a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Percebe? Que isso são coisas fúteis, passageiras, que ficarão por aqui mesmo. Olha, casa de luxo vai ficar aqui, mansão vai ficar aqui, carro bonito, com as melhores marcas, Ferrari, Rolls Royce, né? Que é um carro muito... relógio caro, né? A pessoa diz, olha, pega meu carrão ali. Agora tem os carros que são movidos a bateria. Aqui no Brasil, pelo pagamento de imposto, tudo é caro. Então um carro desse deve estar no valor de uns 150 a 200 mil. Às vezes bota uma moto nova, né? Um veículo novo. Eu sou o cara. O que adianta? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense antes. Ninguém tem amigo. O amigo fiel do ser humano é Jesus Cristo. Lembre-se do jovem. O jovem, quando estava com dinheiro, estava cheio de amigos. Eu vou fazer um parêntese aqui, vou te dizer uma coisa. Você percebe quantos jovens agora estão presos? Não chega um amigo lá para visitar ele, mas aqui fora bebia com ele, passava a noite de sono, ia para as festas rave, para a balada, para o pagodezinho. E agora? Nem lá no presídio vai visitar o amigo. Porque não era amigo. Amigos são poucos. Eu não estou querendo dizer aqui que a pessoa não tem amigo. Tem amigo, mas são muito poucos. Faz uma festa na tua casa. Convida 200 pessoas. Elas podem ir às 200, podem ir 150, 100. Agora alguém diz, olha, fulano está no hospital internado. Quantos vão? Muito pouco. Olha, fulano foi preso, aí no centro, mas foi preso ali e tal. Quantos vão visitar? Muito pouco. Olha, fulano está pobre, está quebrado, quebrou, faliu. A gente chega na tua porta para te oferecer um pão, uma cesta básica, uma carne, uma verdura, legumes. São muitos poucos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esses são os perigos da riqueza. Voltando para a mensagem, o jovem disse: pequei contra ti, pai, pequei contra Deus, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, voltar-me para a minha casa de onde saí. E voltou. E vai caminhando. Sujo, fedendo, barbudo, cabeludo, as unhas tudo grande, tudo suja, sem roupa, sem dinheiro, sem amigo, sem perfume, sem banho, sem nada. Até as namoradas que era meretriz, lembra que eu falei na garota de programa que ele pagava para namorar? Nenhuma apareceu perto dele. Bora. Passa um mensageiro e diz a ele assim, olha para ele e diz, olha, está indo para onde? Ele disse, estou indo para a casa do meu pai. Aí o mensageiro
vai chegar correndo lá para o pai dele, diz: olha, teu filho ele tá vindo aí. O pai pega, fala com o pessoal, com os trabalhadores, diz: olha, vou matar aqui um bezerro cevadozinho, né? Matou ali. Eu já comi em Caruaru, indo para a Feira da Solanca, e ali tem muitos barezinhos. Bom, eu com fome, eu parei num bar daqueles ali. Um abraço pessoal de Caruaru aí. E eu no barzinho ali eu comi guisado de boi novo. Tinha aquele gostinho de leite. Muito gostoso mesmo. Os nordestinos sabem cozinhar. É isso que veio na minha mente, né? Aí o pai preparou aquele bezerro cevado, aquele guisado, bem gostoso. Mandou comprar vestido novo, roupas novas, né? Que os homens do Antigo Testamento, né? As suas vestes eram mais vestidas, a túnica por cima do vestido. Percata nova, nós vamos usar muito percata, era a moda da época, era a maneira de se usar na época. Comprou, chamou ali um barbeiro especial ali, comprou um melhores perfumes, né? Os melhores perfumes da época era mirra, né? Muito perfume bom. Comprou só coisa boa. E a festa ali. E o filho chegando, de longe chegando. O pai dá um abraço nele, bem gostoso. Tira a barba dele aí. Toma um banho, bota a roupa nova aí, bota o anel no dedo, comprou um anel no dedo. O anel era símbolo de honra, né? O anel era símbolo de virtude. O anel era um símbolo de uma aliança com a família, né? Era um selo. Colocou ali, estão ali jantando, aquela festa linda. Mas aí, todo mundo festejando, aí tem um problema muito sério. Estava lá no campo o filho mais velho, o irmão dele mais velho, e quando voltou, que chegou em casa, viu aquele barulho muito grande, aquela festa, aquela alegria, a dança muito linda, aquilo tudo, aí ele diz: olha, o que é que está acontecendo? O que houve por aqui? Disse: não, pai, foi teu pai. Teu pai fez uma festa aí. Para quem? Para teu irmão mais novo, ele voltou. E o filho, de ver ficar alegre, o mais velho, ele ficou triste. Ele se indignou. Aí quando ele vai entrando, ele vai para o quarto, e aí o pai chama ele: filho, vamos lá para a festa? Não, pai, eu não vou. O mais velho disse: eu não vou. Por que, filho, você não vai? Não, pai, eu estou esse tempo todo trabalhando contigo, sempre fui fiel a ti, eu nunca saí, nunca me desviei do caminho, nunca saí da tua presença. O que me pedisse aqui eu sempre fiz, cumpri horário, tudo. O senhor nunca fez uma festa para mim, nunca preparou nada para mim. Agora esse foi embora, foi rebelde contigo e agora tu prepara a festa. Aí ele diz: filho, tem calma. Coloca o coração para funcionar, coração mental, amém? Não é esse coração aqui, né? Isso aqui é uma bomba, só para soltar sangue para o resto do corpo. Coloca o coração para funcionar. Esse teu irmão, ele estava morto. Ele se havia perdido, mas agora reviveu. Você quer que eu explique isso para você rapidamente? Independente da igreja que você faz parte, seja ela tradicional, aqui eu não falo o nome de igreja nem placa, viu? Mas seja ela tradicional, seja ela renovada, seja ela pentecostal ou neopentecostal, seja ela ortodoxa. Mas o que é isso, ortodoxa? É uma igreja conservadora. O que é a igreja neopentecostal? É uma igreja que ela não é pentecostal. Ela imita uma igreja pentecostal. Pentecostal você já sabe. E o que é uma igreja tradicional? Uma igreja de tradição. Uma igreja que ela cumpre a tradição das igrejas reformadas que vieram dos primeiros séculos.
depois da igreja de Atos, dos apóstolos. Então o que acontece? Tem muitos crentes velhos dentro da igreja. Eu tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos de evangelho. Mas evangelho não é aposentadoria de ninguém, não. Você pode ter 30 anos de evangelho, mas se o evangelho não aposenta ninguém, isso não quer dizer nada. Você pode ter até alguma experiência, ter tempo de evangelho, mas se você não tiver o dono do evangelho, que se chama Jesus Cristo, você não tem nada. Às vezes a pessoa tem tempo de evangelho, conhece a Bíblia, conhece muita coisa, mas não tem intimidade com Deus. Só tem tempo, mas cadê a intimidade? Não tem experiência com Deus, não tem maturidade com Deus, não tem consistência com Deus. Tempo de evangelho não cura ninguém, não. Tempo de evangelho não salva ninguém. Tempo de evangelho não traz benefício para ninguém, não. Agora, se você tiver o tempo de evangelho, mas também tiver a intimidade com Deus, a experiência com Deus e a comunhão com Deus, aí está certo. Porque o crente, ele tem que ser separado. A palavra separado, ela quer dizer santo. Separado. Não separatista. Porque os separatistas eram os grupos dos fariseus e os grupos saduceus. Aí eles eram separatistas. Eles separavam as pessoas. Se você fosse do grupo A, fariseu, você era separado do grupo dos saduceus. Mas separado é diferente. A palavra separado quer dizer santo. Separado do pecado, separado da idolatria, da autolatria, separado de tudo aquilo que não agrada a Deus. Sabe, da soberba. Então, muitas vezes a pessoa está crente, tem tempo de evangelho, está separado, tem experiência, amém por isso. Mas só tiver o tempo de evangelho, não. Porque essa palavra quer dizer isso aqui, ó. Quantas pessoas que saíram do evangelho, desviaram do caminho, desviaram do evangelho na linguagem popular, voltaram e foram abençoados mais do que muitos estavam ali dentro, porque estavam ali dentro da igreja, fazia parte da comunidade, mas não estavam dando o segundo, o salmo primeiro. Mas aquele lá não pecou? Sim, ele pecou, mas recebeu perdão, ele voltou arrependido, ele viu a besteira que fez. Mas às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não está arrependido, está só passeando, está só sendo mais um membro de um clube, só se juntou mais um membro, mas não comunhão com Deus. E a igreja não quer dizer que você está salvo. Fazer parte de uma igreja não quer dizer que você está salvo, não. É bom ser membro da igreja, é bom cultuar, porque uma brasa perto da outra ali, está quente, o fogo está bom. Mas a questão não é só a igreja. Por isso que as igrejas evangélicas, independente das correntes que eu falei aqui, pentecostal, tradicional, neopentecostal, ortodoxa, essa igreja ela vai ter lá as suas escolas bíblicas, né? Vai ter os seus discipulados, vai ter a sua maneira de ensinar os seus prosélitos, os seus membros. Então, muito cuidado, porque não é tempo de evangelho que salva ninguém, mas sim em comunhão com Deus, experiência com Deus e ser separado das coisas do mundo e ser voltado para as coisas de Deus. E o filho mais velho fez isso. Todo tempo eu estou contigo. Representa isso. Representa a membresia velha. Você percebe? Vou falar aqui abertamente. Se você é pastor, reverendo, se você é um obreiro, um líder, você percebe que quando você vai tomar conta de qualquer igreja, você tomou conta da primeira igreja aqui, mas pode tomar conta da segunda e terceira. A igreja que você chegar lá vai ter um grupo, uma família mais velha. E essa família mais velha, ela sempre quer mandar na igreja, porque ela acha que a igreja é dela. Porque ela está ali, há 50 anos na igreja ali. E a igreja não é de ninguém, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Então muitos pastores sofrem com isso, mas não falam com medo de perder, vamos dizer assim, o seu bônus. O que é bônus para um pastor?
com medo de perder, porque a Bíblia diz que o obreiro do seu salário, ele tem medo de perder ali, né, o salário dele, porque se ele for lutar contra um grupo de pessoas mais velhas na igreja, que está há muito tempo ali, ele perde. Eu conheço pastores amigo meu que ele foi tentar disciplinar pessoas mais antigas na igreja, e pastor presidente geral da igreja, ele era pastor presidente local, mas sem um presidente geral, a convenção foi lá e o tirou e colocou em outra igreja. Ele perdeu, eu nunca vi em uma reunião uma pessoa com 15 pessoas e outro com 9. E o pastor tinha 15 a 9 e o 9 ganhava para os 15. Crente mais antigo na igreja. Muitas vezes quer mais na igreja. É esses crentes velhos. Diz assim, ó, estou todo tempo contigo aqui, vai fazer uma festa para fulano que chegou ontem. Começa assim as invejas, as invejinhas. Começa assim os mal intencionados. A gente tem que amar tanto os mais velhos como os mais novos. Temos que amar os dois. Que ambos dois são filhos do mesmo Deus. E é isso que a parábola que quer dizer. A parábola do filho pródigo. Fala do filho que saiu e do outro que ficou. Fala do que saiu mais novo, que voltou, e do outro que estava, que não quis aceitar seu irmão de volta. E isso acontece, infelizmente, em todos os meios, em todas as correntes que eu falei aqui. Acontece no meio tradicional, no meio pentecostal, no meio neopentecostal e no meio ortodoxo. Porque, ó, infelizmente, as igrejas é assim, abraça você, o pastor não, tem que abraçar todo mundo, é o dever dele, biblicamente. Mas assim, algumas pessoas que são da igreja que muitas vezes não é questão só ser líder, mas não tem experiência, abraça você, está ali com você de todo lado. Mas quando você teve alguma fraqueza, eles se afastam de você. Isso se chama hipocrisia. Se você teve uma fraqueza, esse é um meio de te abraçar, te ajudar. Eu pregando dias atrás, aqui, falei para você o quê? Tem pessoas que precisam de acolhimento, ser abraçado, ser ajudado. E Jesus está falando essas parábolas para os judeus, porque os judeus eles faziam acepção de pessoas. Jesus falou essa parábola para esses dois grupos, fariseu e saduceu, porque eles eram separatistas. Jesus queria que eles amassem mais, porque qual é o maior mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Esse é do maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus e não ama o próximo, você não ama a Deus. E se você diz que ama o próximo, faz tudo por ele, mas não obedece a Deus, também você não ama a Deus. Então aqui, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São fáceis de entender. É só querer entender. Mas às vezes a arrogância, a soberba, leva as pessoas a não querer compreender. Deixa eu te explicar uma coisa aqui para eu terminar essa live. A gente está falando sobre o perigo da riqueza. Eu já expliquei, falando para você, pessoas que sabem administrar a sua vida e outros que não sabem. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando você vê na sua igreja é um modo de falar, né? No seu bairro, na igreja que você faz parte. Você está lá há muito tempo, você mora em casa de aluguel e você viu um irmão convertido, um novo convertido chegar e dizer assim, olha, eu comprei minha casa. Dê glória a Deus, se alegre. Porque a Bíblia diz assim, é lícito que ele cresça e que eu diminua. Não fique infeliz porque o teu irmão comprou uma casa nova e você está morando de aluguel, não. Quando chegar para você, o irmão da sua igreja, diz assim, olha irmã, eu quero agradecer essa bênção aqui, que vocês, aqui no círculo de oração, oraram muito por mim, e eu comprei aqui um veículo novo. Vibre com ele com alegria, não com ódio não, mas com alegria, e diga, olha, eu louvo a Deus pela sua bênção, pela sua vitória. Porque o mesmo Deus que você serve é o mesmo Deus que ele serve. E ambos juntos têm que se alegrar. Um recebe bênção e vitória mais cedo, o outro recebe bênção e vitória mais tarde, mas todos recebem. E a melhor recompensa de nós, como ser humano, como vivente aqui na Terra, e como imortais, porque quem vive em Jesus é imortal, sabia disso? Aquele que não tem Jesus é mortal, morre e não vai ter mais a vida eterna. Eles vão ter morte eterna. Então, vibre com seu irmão, seja alegre. Tantos irmãos chegam para mim
Mas tem crente não, que pessoas cristãs comungam da mesma fé, mas quando a pessoa chega e diz assim, ó, eu comprei meu apartamento, quando a pessoa se alegrar. Por quê? Estava orando para Deus abençoar o irmão tudinho, porque quando o irmão estava na bênção ali, no glorifique. Tem pessoa que diz que está com você no deserto, no calabouço, mas quando você está na vitória, ele muda. Ele acha ruim. E não pode acontecer isso. Queridos, muito obrigado por esse momento, por esse tempo. Espero que você entenda. Fica feliz com a vitória do teu irmão. Se alegra com a vitória dele. Porque se não chegou a sua vez ainda, vai chegar a sua vez. E acredite, Deus vai te abençoar muito. E essa parábola que é para você, que perdeu tudo, que foi atrás de vantagem, que foi para o mundo, não soube administrar a sua vida. Como eu falei, os perigos da riqueza, e você perdeu tudo. Perdeu casa, apartamento, perdeu tudo, móvel, perdeu veículo, perdeu tudo. Conta no banco, zerou tudo. Jesus quer trazer você de volta, quer te dar tudo. Porque a maior riqueza é a salvação em Cristo. A Bíblia diz que a festa no céu, por um que se arrepende. É esse aí a finalidade da palavra. A festa no céu, aquela festa quando matou o bezerro cevado, a festa no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não necessita mais de arrependimento. Percebe por que não teve festa para o filho mais velho? Porque o filho mais velho não precisava de arrependimento. Ele fazia parte dos 99 que não precisa mais de arrependimento. Então não teve festa para ele. Pai, eu estou tanto contigo e não fez a sua festa para mim. Ele não precisava. Ele devia tirar aquele pouco de soberba do coração, porque a festa foi para aquele que precisava. Aquele que entregou sua alma para Jesus. E é tão bom quando você entrega a sua alma para Jesus, né? Que você está livrando ela do fogo do inferno. Você está sendo uma pessoa abençoada. Então você que perdeu tudo, e você que mesmo perdendo tudo, ainda tem a fé, você não perdeu nada. Volte para Jesus. Ele tem um grande plano na tua vida. Você é empresário que perdeu tudo, você é profissional na área do futebol, você é artista, você é ator, atriz, você é médico, você é advogado, você é professor, você é enfermeiro, você é vigilante, você é radialista, você é ex-pastor, ex-diácono, ex-presbítero, ex-missionário. Volte para Jesus. Ele quer fazer um plano grande na tua vida. Ele quer te trazer de volta. Te dar as bênçãos e multiplicar as bênçãos na tua vida. Que Deus te abençoe. Deus abençoe teu lar, tua vida, tua família. E sempre nos acompanhe. Estamos pregando no mês de outubro os perigos da riqueza. E no mês de novembro vamos pregar sobre o poder do perdão. Que Deus te abençoe ricamente. Eu vou só dar uma pincelada aqui rápida aqui para você aqui, ó. Eu vou dizer aqui a você o que conclui essa parábola aqui. Ela tem aqui, ó. São 3 pontos aqui que eu coloquei na parábola do filho pródigo. Lucas 15, 11 ao 32, que li para você aqui. Aí tem aqui, ó. A história. E qual é a história da parábola? Era um homem que tinha seus 2 filhos. Um homem e seus 2 filhos. O que significa? Esse homem, ele como pai, e um pai afetivo, um pai que tinha amor aos seus filhos, ele não queria perdê-lo nenhum, de forma alguma. Isso significa que Jesus não quer perder nenhum dos seus filhos. Lembra que Jesus deixou as 99 ovelhas num aprisco e foi buscar uma que se havia perdido? É essa aqui, Jesus não quer perder você. Volte logo para ele. O segundo ponto dessa parábola é o retorno. O retorno. Parece até nome de um filme, né? O retorno. Quer dizer isso? O pai, ao ver o filho, se alegra. Qual é a família, o pai ou a mãe que vê um filho que saiu de casa, zangado por uma briga, uma confusão, que depois volta? O coração dela se enche de júbilo. Diz, olha, gente, ele voltou. É uma maravilha. O pai se alegra, o pai faz uma festa e o recebe. E o perdoa. Pense nisso.
Volta para casa do teu pai. Categoricamente, você, filha que está por aí, saiu zangada de casa, vai dar um beijo no teu pai, dá um beijo na tua mãe, volta para tua casa. Está fazendo o que aí? Volta para sua casa, volta para sua família. Terceiro, o filho mais velho se irrita. O filho mais velho, como eu já te falei, ele se irritou. Porque ele voltou. Mas eu te falei, o filho mais velho não precisava de arrependimento, já estava com o pai ali de lá. O que precisava era aquele que se arrependeu. Era aquele que queria um perdão. O filho mais velho já tinha um perdão ali ao lado dele. Então, percebe que eu te falei que Jesus acolheu as 99 no aprisco, foi buscar uma que se havia perdido, ele não quer perder uma alma. Por quê? Porque lá na cruz ele pagou um preço muito caro. Permita-me a expressão aqui, o sangue de Jesus não é refresco, não. Tem aqueles que suquezinho artificial. O sangue de Jesus não é isso, não. O sangue de Jesus é mais poderoso do que isso, que você pensa. Então ele deu o sangue dele na cruz do Calvário para salvar a tua alma, as nossas almas. Por isso que aquele que o mais velho não precisava de arrependimento, já estava ali com o Pai, já estava com Deus, já tinha os céus perto dele, já tinha o reino de Deus, mas o outro se havia perdido e voltou, precisava ser abraçado, precisava ser perdoado. Olha, meu querido, minha querida, em tudo que você fizer na tua vida, pensa direitinho. Jesus te ama, ele tem um grande plano na tua vida. E quando você vê os crentes falar aqui, os evangélicos, ou como você acha que chama, no Rio de Janeiro chama Bíblia, né? Aqui chama crente. No mundo foi conhecido como protestante, outros chamados de cristão. Foi lá em Atos 11:23, pela primeira vez, onde os discípulos levaram o nome de cristão. A igreja, né? Mas o que você possa colocar ali um título as pessoas que servem a Deus. Saiba, você é muito importante para Jesus. Onde você estiver, vem para Ele, volta para Ele. Tá certo assim? E cuidado, coisas materiais não salvam ninguém. Esse é o perigo da riqueza. Bem materiais não. É aquilo que eu te falei, você pode ter bem materiais, não é pecado. Mas tem que saber administrar e honrar a Deus com seus bens. Porque quando nós temos algumas coisas materiais, nós não somos donos dela, não. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e começamos a possuir bens materiais, nós como cristãos, nós não somos donos de nada, somos apenas mordomos. Quem manda daqui para frente nossa vida é Jesus. Quem nos guia é o Espírito Santo. Quem manda na gente é Deus. Então a gente não fazemos aquilo que nós queremos. A gente tem que fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus concorda, aquilo que Ele quer sobre a nossa vida. Tá bom assim? Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você, teu amigo, Reverendo Carlos Alves. E se você estava afastado dos caminhos do Senhor, estava triste, amargurado ou angustiado, volta para a igreja. Volta para Jesus. Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você. Um abraço mesmo no teu coração. Certo assim? Um abraço de verdade no teu coração. Muito bom estar com você.